Olá, que a graça de Deus esteja com você. Quero refletir rapidinho num texto da palavra de Deus que está em Daniel, capítulo 6. O versículo 4 fala assim: os administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticá-lo ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. O versículo 5 fala assim: por isso concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. Daniel, quando estava aqui no governo já do Medo-Persa, Babilônia já havia sido derrotada. No capítulo 5 nós encontramos ali o juízo sobre Babilônia, e Babilônia aqui já havia saído da cena. Estava Daniel ali mais uma vez prestando serviço para um império pagão. E desses 120 sátrapas, conforme fala o versículo 1 do capítulo 6, o rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Então, Daniel, ele não era um dos administradores de uma dessas províncias. Ele estava no alto escalão. Daniel, em outras palavras, era considerado como ministro, sabe? E Daniel, ele tinha uma firme posição diante do reino dos Medos e Persas ali, servindo para o governo desse mesmo império pagão. E esses mesmos governantes, esses sátrapas, estavam ali atentando contra a vida do profeta, procurando uma falha na vida dele. Você vê que eles procuram todo mundo na maneira como Daniel conduzia os negócios do governo, mas eles não acharam nada. Você já se deparou em um contexto em que você já foi invejado, você já foi criticado, você já foi julgado, mal visto, mal falado também? Pessoas procurarem sempre formas de acusarem você, procurarem falha em você. E será que você tem pontos que você tem falhado, em que as pessoas podem ter razão? Tem situações na tua vida em que você ainda tem falhado, em que se as pessoas hoje procurarem, vasculharem a sua vida, poderão encontrar uma falta, uma falha em você? Como é que está o teu Instagram? Como é que está o teu Facebook? Como é que está o teu WhatsApp? Será que se alguém hackear a sua conta, seja do Facebook, do WhatsApp, e entrar ali, pode encontrar algo que comprometa você? Existe uma vida oculta que ninguém sabe. As pessoas vivem fazendo tudo o que acham ser legal, ser ideal para fazer. Mas quando eu olho na vida do profeta Daniel, ainda no reinado dos Medos e Persas ali governando, mesmo sendo invejado, caluniado e procurarem falhas na vida e na maneira como ele conduzia os negócios do império, eles não acharam nada senão somente na lei de Deus. E eu vejo que, nossa, você é um homem de fé, é um homem de Deus. E será que são essas palavras que as pessoas dizem para você no seu lugar de trabalho? Na escola, na faculdade, em casa, em todos os lugares por onde você convive, inclusive até na igreja. Será que as pessoas conseguem ver essa transparência de cristianismo dentro da tua vida? E que se for a única falha que acharem em você, seja simplesmente a fidelidade na palavra e na vontade de Deus? Então observa que está aqui no versículo 6, Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e disseram: que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores oficiais e altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente, de ordens para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar, alguém divino ou humano, excepto o rei, seja lançado na cova de leões. Agora o rei decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada como a lei oficial dos Medos e Persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Então, eles se reúnem e vão atentar contra a vida de Daniel e não encontram nada, na verdade, senão somente a fidelidade de Daniel para com o seu Deus. E eles incitam o rei ali a colocar um decreto, uma lei, para que ninguém pudesse adorar, não pudesse orar num período de 30 dias, Nossa, 30 dias sem fazer oração. Eu não sei, a situação que você se encontra, a dependência que você tem de Deus, eu não sei como é que está a tua fé hoje. Mas se porventura vir esse decreto de que você não pode adorar ao teu Deus de forma livre, que você tem hoje para adorar, eu não sei qual será a tua reação. Bem, eu acho que ali só misericórdia, Temos que ter uma fé que nem de Daniel e ter o Espírito Santo na nossa vida para nos dar toda a força e coragem para suportarmos uma lei que nem essa dos Medos e Persas, que não se pode revogar por nada. Mas dá uma olhada aqui no versículo 10, por onde eu quero terminar essa reflexão com você. Lá diz o seguinte: quando Daniel soube
que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas em direção de Jerusalém, e orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Em outras versões está escrito assim: como de costume, Daniel entrou em sua casa e passou a orar a Deus como de costume, como seu hábito, diante de um decreto de morte, diante de uma situação extrema. Daniel não interrompeu a sua agenda de oração. Ele continuou firmemente confiando de que Deus poderia livrá-lo. E o mesmo acontece no capítulo 3, com seus 3 amigos ali. Você observa que eles estão ali diante de uma estátua e imposto pelo rei uma falsa adoração, uma esforçada adoração. E eles falam: rei, ainda que o nosso Deus não nos livrar da tua mão, nós não nos encurvaremos diante da tua estátua. Você viu que ousadia nós encontramos ali? E eu fico me perguntando, diante das situações difíceis da vida, quando a gente se depara por simples questões na vida, a gente já foge, a gente já se desespera, a gente já deixa de orar e de estudar a palavra de Deus. Em um momento que nem esse, como um decreto de morte, quando bater a nossa porta, quando as pessoas dizerem que, olha, vocês já não podem mais adorar a Deus, vocês já não podem mais orar, existem lugares em que as pessoas já não têm mais liberdade religiosa. Elas não conseguem exercer a sua fé publicamente. E hoje você tem a liberdade religiosa. E você é restringido por diversas coisas da vida. Por uma depressão, por uma ansiedade, por um problema de saúde, por uma falta de emprego. Você acha que isso é motivo suficiente para você interromper a tua agenda de oração. E você já não confia mais em Deus. Você abandona a igreja, você abandona a palavra de Deus e deixa de ter uma comunhão com Ele por causa dos problemas que você vive. Que tipo de fé é essa que você tem? Uma fé que não consegue suportar uma falta de emprego, uma fé que não consegue suportar uma doença, uma fé que não consegue suportar um namorado que te deixou. E eu fico me perguntando, se porventura o Filho do Homem vier sobre a terra, porventura achará fé na terra? Irmãos, nós estamos a viver momentos totalmente cruciais. É o momento de posicionarmos. Quando Daniel ouviu sobre o decreto, ele não se sentiu ameaçado, pelo contrário. Como de costume, ele foi fazendo o que ele sempre fazia, orar a Deus, pedindo força e confiança, porque a solução, ele sabia que só provia de Deus. De onde vem a solução dos teus problemas? Será que é da falta de oração? Da falta de estudo da palavra? Será que é na tua insistência de querer fazer a tua vontade? Lembra que a janela do quarto de Daniel estava em direção a Jerusalém, que é a terra prometida, por onde eles foram tirados do cativeiro. Então, teu lugar não é esse mundo, teu lugar é a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. E você precisa direcionar sempre os teus olhares para lá quando você tiver passar por situações difíceis. Elevo os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro.